Olá, sejam bem-vindos ao canal Teologia Cristã em Detalhes. Meu nome é Sérgio Tavares e gostaria de refletir hoje um pouco a respeito do primeiro selo do Apocalipse. O selo que traz aquele famoso cavalo branco e seu cavaleiro trazendo um arco. Bem, o que representa este cavalo branco e esse cavaleiro? Será Jesus ou o anticristo? Eles representam uma bênção ou um juízo de Deus ou uma maldição? Quais características nós podemos conhecer para identificar melhor este cavaleiro, para não sermos enganados? Você sabia que o espírito do anticristo já opera entre nós? Bem, esse tema é muito importante, não é? Então fique comigo até o final desse vídeo, que certamente este tema é muito interessante e nós precisamos conhecê-lo, especialmente na atualidade, com tudo que está acontecendo no mundo, para não sermos enganados, especialmente pelo anticristo quando ele vier e pelo espírito do anticristo que já opera entre nós. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal. 90% das pessoas que assistem não se inscrevem, mais de 90%. E seria interessante você se inscrever para que o YouTube saiba que o tema é importante e possa enviar também para outras pessoas. Fazer o ID do Senhor, sabe? Eu acho esta é a pretensão desse canal, ser uma ferramenta para fazer o ID do Senhor. Então se inscreva no canal, comente, dê o seu like e compartilhe caso você, com alguém que você saiba que tem interesse pelo tema. Bem, então João ele tem a visão de Jesus no trono com os livros selados em suas mãos. Jesus então ele abre o primeiro selo. Quando Jesus abre esse primeiro selo, um dos seres viventes, que é um anjo que está ali ao redor do trono, ele dá o seguinte comando para esse cavalo e esse cavaleiro: vem! Ou seja, é um comando para iniciar a ação, para que se inicie as ações que vão ser realizadas a partir do momento que esse selo é aberto. Então surge o cavalo branco e seu cavaleiro trazendo um arco. O arco representa poderio militar, né? E o cavalo representaria ali a velocidade com que se realizam as ações. O texto utiliza, logicamente, símbolos conhecidos pelo público a quem se endereçava a mensagem. E nós conhecemos perfeitamente. Bom, então nós podemos dizer que a questão que se coloca é quem é esse cavalo e esse cavaleiro, o que representam? Muitos teólogos se dividem em suas opiniões, os estudiosos, né? Uns creem que é Jesus, outros creem que é o anticristo, outros até dizem que é o evangelho. Bem, vamos a algumas considerações para nós entendermos melhor essa questão. Esse cavaleiro traz um arco. Jesus ele não surge em nenhum momento com um arco. Jesus, ele sempre que aparece, ele está com a espada, a famosa espada que representa a palavra de Deus, com a qual ele vai derrotar todos os seus inimigos. Esse cavaleiro que surge é um anônimo. Jesus, em todos os momentos que ele aparece, ele recebe títulos nobres, como Cordeiro, o Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e esse é um anônimo. Jesus está abrindo os selos. Não teria muita lógica Jesus abrir o selo para ele mesmo, né? E Jesus aparece tanto no versículo anterior como no versículo seguinte, sentado no trono, abrindo os selos e sendo chamado de Cordeiro. Bem, essas são algumas razões. Uma outra razão que nós podemos citar, uma das mais importantes, esse selo é aberto, né, esse cavalo surge num momento de juízo de Deus. Tanto no Apocalipse, né, é um momento de juízos, quando os selos são abertos, como no sermão profético de Jesus, porque existe um paralelo entre o sermão profético de Jesus, ali em Mateus 24, e os selos, ou seja, o princípio das dores representariam ali os 4 primeiros cavalos do Apocalipse, os 4 primeiros cavaleiros e cavalos do Apocalipse. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre fazendo essa relação, esse paralelo. Então, quando nós vamos verificar esse cavaleiro, ele surge num contexto de juízos. Ora, então nós percebemos ali também que no momento que ele surge, Jesus fala no sermão profético: não vos enganes. Está lá em Mateus 24, 4 e 5. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Ora,
a primeira recomendação de Jesus, paralela ao primeiro selo, não vos engane. Então, na dúvida, não nos enganemos. Na dúvida, vamos acreditar que é o anticristo, porque todo o contexto indica que é o anticristo. Muitos têm dúvida, mas essas evidências nos dão uma certeza. Trata-se do anticristo, que vem trazendo com esse cavalo branco, que representa uma falsa paz. Uma falsa paz que nós vamos ver mais à frente sobre esse tema da falsa paz. Bom, então uma interpretação coerente, de acordo com as Escrituras, indo ali em Mateus, e todos esses detalhes que as Escrituras nos trazem, nós podemos, de uma forma coerente, interpretar que ele é o anticristo. Bom, o anticristo, ele surge ali no capítulo 13 como a besta do mar, com 7 cabeças e 10 chifres. Ele representa e tipifica um poder político, um político que vai surgir nesse período, que vai formar ali um governo único, um governo totalitário, um governo perseguidor, vai perseguir os seguidores de Cristo, a igreja, e tudo aquilo que for relativo a Deus e a Cristo. Bem, ele não estará sozinho, ele estará acompanhados do dragão, que representa o diabo. O dragão vai lhe dar o poder, o trono e a autoridade. Ele vai atuar sob o poder do dragão. E também terá um outro auxiliar que vai formar a tríade satânica. Eu tenho um vídeo aqui sobre esse tema. Ele é o falso profeta, que representa um poder religioso. Ele surgirá em meio à grande tribulação, ou melhor, no início, porque ele vem com essa falsa paz. Ele vai surgir num momento de grandes dificuldades, catástrofes, não somente climáticas, mas também guerras, pandemias, uma situação de meio a juízos de Deus. Então ele vai surgir como uma solução, né? Propondo uma solução de paz, não somente para Israel, como está lá em Daniel, e no meio dessa paz, dessa falsa paz, ele vai romper a paz, e então vai surgir o verdadeiro anticristo, a verdadeira face daquele cordeiro com pele, um lobo com pele de cordeiro, melhor dizendo. Então, a grande tribulação é um período, né, de 7 anos, é um período Daniel diz que vai ser um tempo de angústia, o tempo de angústia de Jacó. E Jesus falou, vai ser um tempo de grande tribulação como nunca houve. Bem, o espírito do anticristo já atua entre nós. As Escrituras, na verdade, não usam a palavra, o Apocalipse não usa a palavra anticristo, né? O Apocalipse não usa a palavra anticristo. Mas ele usa a palavra besta do mar, e nós identificamos como um poder político pelas figuras, pelas simbologias, interpretando pelo livro de Daniel, que representa o reino, as figuras dos animais, e o anticristo é uma palavra, que é um vocábulo que é usado pelo apóstolo João nas suas cartas, ou seja, João escreveu o Apocalipse e ele usa essa palavra anticristo na segunda carta de João, que ele então se refere com o anticristo que foi citado por Jesus, cujo espírito do anticristo já opera no mundo. Ele diz, o espírito do anticristo já opera no mundo, ou seja, é esse espírito que levanta fake news, blasfêmias contra Deus, contra Cristo, heresias, né, contra tudo que se refere às Escrituras e a Deus e a Cristo. Bem, então nós podemos identificar aqui algumas características do anticristo de um modo geral, né? Só vou citar 4, existem outros, mas, por exemplo, ele vai vir como um pacificador, ou seja, um falso pacificador, porque ele vai se apresentar como um pacificador, aquele que tem a solução para todos os problemas da humanidade, que vai estar passando por calamidades, aquecimento global, situações climáticas complicadas ali, guerras, e os próprios cientistas, os cientistas atômicos, que fizeram aquela ferramenta do relógio do Apocalipse, acompanham essas situações, e eles dizem que nós estamos a 89 segundos do fim dos tempos, ou seja, os próprios cientistas sabem que nós caminhamos para uma situação crítica que poderá ocasionar a extinção da humanidade. Então, nessa situação crítica, vai surgir mais à frente essa figura como uma pacificadora, que vai querer apresentar soluções de paz e vai romper essa solução, essa falsa paz será rompida na metade, no meio da grande tribulação. Bem, uma outra característica ele vai ser poderoso, ele vai ter poderes. Eu tenho um vídeo aqui também sobre os poderes do anticristo. Ele vai ter o poder
esse poder sobrenatural ou sobre-humano, esse poder que é dado pelo diabo, pelo dragão. Ele vai ter o poder, o trono e a autoridade. Ele vai realizar sinais e prodígios sob o poder do dragão, do diabo. E ele vai ser então poderoso, ele vai ter as características daqueles reinos lá de Daniel, aqueles reinos que eram reinos perseguidores, reinos que torturavam e matavam seus adversários, seus inimigos. Então ele vai perseguir também e vai chegar a ponto de torturar e matar, segundo as Escrituras, aqueles que forem contrários à sua ideologia, a que não receberem a marca da besta, né? que se rebelarem contra o sistema que ele vai implantar, o governo único que ele vai implantar. Então, bem, então nós podemos verificar isso em Daniel 7, 3, 7. Daniel capítulo 7, 3, 7. E inclusive no Apocalipse, um dos versículos diz: quem pode pelejar contra ela, contra a besta, né? Os seus seguidores perguntam: quem pode pelejar contra ela? Ou seja, ela vai mostrar sinais, maravilhas, e que vai encantar, vai maravilhar todos aqueles seus seguidores de uma forma com a forma sobrenatural como ele vai agir, mostrar sinais e prodígios. Bem, nós sabemos que ele é poderoso, ele tem um exército com ele. O próprio Apocalipse fala do exército que o acompanha. Quando ele é lançado do céu, ele traz com ele a terça parte das estrelas, e essa terça parte representa os anjos caídos, o seu exército, que age hoje, já está agindo hoje na humanidade. Entre nós, o exército do dragão, do diabo, já age. Nós sabemos disso. Jesus, quando esteve aqui, ele expeliu diversos demônios de pessoas. E isso é uma realidade, acreditemos ou não, existe. Bom, ele vai ser controlador, uma característica desse governo único, ou seja, ele vai se utilizar de toda a tecnologia, de toda a inteligência artificial que está se desenvolvendo de uma forma assustadora. Inclusive os cientistas colocam a inteligência artificial, que o homem vai perder o controle em algum momento, coloca a inteligência artificial como um dos fatores que pode levar a uma guerra devastadora e mortal. Porque se o homem colocar a inteligência artificial para controlar os seus arsenais nucleares, para ela tomar decisão, não se pode imaginar, é difícil imaginar o que pode acontecer. Bom, então ele vai ser controlador, e nós sabemos que com a tecnologia, nós hoje, de certa forma, já somos controlados, já somos monitorados no mundo. Então vai ser fácil. As Escrituras dizem no Apocalipse que as pessoas que não tiverem a marca da besta não vão poder comprar nem vender. Ora, para um governo único, um governo que tem uma moeda única, uma justiça única, que vai ter controle de tudo, e que o dinheiro físico já está praticamente sumindo da face da terra, né? Quase não se encontra mais o dinheiro hoje em dia, tudo é Pix e é de pagamentos de forma eletrônica, e vai ser fácil controlar então uma moeda digital. Facilmente vai ser controlado com a tecnologia e com a eletrônica. Bom, então ele vai ser mentiroso. Outra característica, o diabo, o dragão, é o pai da mentira, dizem as Escrituras. Então ele vai, o falso profeta parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Ou seja, ele vai da mesma forma repercutir o discurso do anticristo. O discurso do anticristo é um discurso de blasfêmia, é um discurso de heresias, é um discurso voltado para tudo aquilo que é contra ele. Ele vai discursar contra as Escrituras, contra a palavra de Deus. Ele vai ser a favor de tudo que é contrário à palavra de Deus e vai ser contra também o seu discurso contra os seguidores de Cristo, contra Deus e contra todos que se rebelarem contra ele, que não tiverem a marca da besta. Então ele vai trabalhar exatamente com uma coisa que hoje já opera no mundo, que podemos dizer que também faz parte do espírito do anticristo, que é a desinformação, as fake news. Não precisamos ir muito longe para nós vermos as fake news operando na política, na economia, na religião, na vida social das pessoas, quanta mentira espalhada.
Então, a desinformação vai ser uma arma, tanto quanto a informação vai ser uma arma poderosa na mão dele para controlar, como a desinformação vai ser uma arma poderosa também de controle e de destruição de vidas e de pessoas. E a desinformação também é considerada pelos cientistas um dos fatores que pode levar o mundo à extinção. Um dos fatores que fez com que o ponteiro do relógio do Apocalipse, que é um relógio, uma ferramenta para verificar há quanto tempo estamos no fim dos tempos, do fim do mundo, pelos cientistas, né? De uma forma científica. Estamos a 89 segundos. E a desinformação é um dos fatores perigosos que nós temos visto operar hoje, o espírito do anticristo opera por intermédio da desinformação e vai operar mais ainda no futuro. Bem, então, muitos, pela desinformação, muitos seguirão o anticristo. Vai haver grande apostasia. Nós sabemos que no fim dos tempos, as profecias dizem que Jesus não virá antes da apostasia, e o anticristo vem nesse período da apostasia. Então, a apostasia é o afastamento das pessoas da igreja e da fé. E de tudo aquilo que é de Deus, ou seja, a desinformação e as fake news vão operar de tal forma que vão fazer com que as pessoas sigam o anticristo. E, sem querer, recebam a marca da besta, a sua maneira de ser, a sua ideologia, a sua forma de pensar, que pensem como ele, falem como ele, ajam como ele, persigam como ele e até matem as pessoas como ele. Bom, então como nós podemos então nos prevenir disso tudo para não sermos enganados por esse espírito do anticristo e pelo anticristo? Bom, primeiro conhecendo as escrituras, como nós estamos fazendo aqui. Precisamos conhecer para não sermos enganados, estarmos prevenidos, com olhos abertos para o que está acontecendo no mundo. Segundo, se mantendo firme e confiando em Deus. Precisamos confiar em Deus, porque a promessa da volta de Jesus, ele voltará em meio a tudo isso, ou não sabemos o momento, não temos como saber a hora, mas fiquemos preparados e vigiando, é a recomendação dele, porque quando ele voltar, todos os inimigos serão destruídos e ele então vai estabelecer o reino eterno. E aí sim, esse é o verdadeiro cavalo branco, esse é o verdadeiro cavaleiro, trazendo a espada, que virá no momento certo, e não aquele anônimo lá. Esse vem cheio de honras, de títulos de nobreza. Nós podemos identificar facilmente que esse é Jesus, o outro não. Bom, é isso que eu gostaria de refletir com os senhores. Espero que tenha sido esclarecedor. Mas eu pergunto a você, o que você acha? Esse cavaleiro representa realmente Jesus ou o anticristo? Você acredita que o espírito do anticristo está agindo hoje entre nós? Aonde? Em que áreas? Na política? Na religião? Na economia? Na vida social das pessoas? Bom, e que características outras do anticristo você poderia indicar aqui que eu não falei? Diga aí, comente, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, é importante para o YouTube saber que essa informação é importante e vá para mais pessoas. Faça o vídeo do Senhor, envie para outras pessoas, compartilhe, ative as notificações, dê o seu like e até o próximo vídeo em Teologia Cristã em Detalhes. Fique com Deus.